Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula, dessa vez a aula de literatura. Então nós vamos estudar o capítulo 2 de literatura, literatura e realidade, representação e invenção. Nesse capítulo nós vamos estudar a respeito da literatura, dessa relação que a literatura tem com a realidade, a questão da verossimilhança da literatura com a realidade, porque nós sabemos que a literatura ela é diferente da realidade. Literatura é ficção, às vezes há uma semelhança com a realidade, mas nós temos que entender que literatura é ficção. Então, vamos lá? A relação entre a literatura e a realidade tem sido alvo de debates desde a antiguidade clássica. Na Grécia Antiga, nos tempos antes de Cristo, os teóricos já se ocupavam do tema. A princípio, pensava-se a literatura como cópia da realidade, mas percebeu-se que a arte, em geral, não oferece uma cópia fiel do real. Nem se você pintor retratar uma pessoa, nem se ele for fiel às feições da pessoa, ele vai conseguir retratar a pessoa da forma como ela é. Da mesma forma, a literatura, embora a gente observe que há uma semelhança com a realidade, mas mesmo assim há uma distorção, porque a literatura não tem a incumbência de retratar a realidade como ela é, porque a literatura, como já falei, é ficção. Por exemplo, uma pintura, uma escultura, uma fotografia oferecem, na verdade, um recorte da realidade, um instante que é exposto a partir do olhar do artista. Então, as formas da arte são capazes de fixar ou representar um instante, uma história, mas o fazem de dada perspectiva, ou seja, não é uma leitura imparcial, mas permeada do ponto de vista do artista que a concebeu. A literatura, por sua vez, traz as imagens do mundo, às quais estamos habituados, transformadas em palavras. Por isso, se costuma dizer que ler é viajar, pois podemos ter acesso a um mundo composto de palavras, criado por tinta e papel, e que, mesmo sendo fruto da ficção, nos leva a lugares que recebemos como verdadeiros. Então, a literatura, mesmo ela sendo ficção, mesmo a gente sabendo que os acontecimentos retratados lá, naquelas palavras, no texto literário, não são reais, mas mesmo assim, nós, na nossa leitura, nós entramos em mundos nunca antes conhecidos, lugares que nós nunca fomos e talvez nunca iremos. Nós viajamos através da literatura. Então, como nós vamos ver mais à frente, a literatura tem essa função de nos fazer viajar, de nos fazer conhecer contextos históricos, né, que nós estudamos nos livros de história, mas que na literatura é retratado de forma assim, muito parecido, né, porque tem personagens com suas histórias. Então a literatura ela faz isso, é uma das funções da arte literária. Esse é um dos aspectos primordiais para que um texto chame a atenção do leitor a ponto de conseguir envolvê-lo, parecer verdadeiro, sem necessariamente sê-lo. A isso se costuma chamar verossimilhança. O que é verossimilhança? É quando um texto literário ele é parecido com a realidade, né? Você percebe que o que está escrito lá no texto literário poderia ter acontecido no mundo real. Isso é verossimilhança. É essa semelhança que o texto literário tem com a realidade, embora sendo ficcional, né? Nós sabemos que a literatura não é realidade, mas ela tem uma verossimilhança com a realidade, porque o contexto retratado lá, a vida das personagens, os lugares, são lugares que têm semelhança com a realidade. Então, há uma verossimilhança, né? Nós nos identificamos muitas vezes com o contexto retratado do texto literário. E isso é verossimilhança. A verossimilhança é o que propicia que o leitor receba as histórias
presentes nos textos como reconhecíveis e possíveis, mesmo que distantes do tempo e no espaço. É quando o autor retrata algo que é possível de acontecer. Porque às vezes nós percebemos que tem textos literários que eles estão além da realidade. Ou seja, quando a gente vai trazer para a nossa realidade, a gente vai perceber que o que está retratado lá nunca aconteceria de fato no mundo real. Então, às vezes um texto literário ele não tem essa verossimilhança com a realidade, porque coloca histórias fantásticas, histórias de outro mundo que não aconteceriam no mundo real. A verossimilhança é quando você percebe que o texto literário ele traz acontecimentos na sua história, no seu enredo, coisas que aconteceriam no mundo real. E isso é verossimilhança. Por isso, um escritor pode inventar diversas histórias e não unicamente a história da sua vida. E da mesma forma, o poeta pode ser um fingidor que finge não somente as suas dores e alegrias, mas as possibilidades infinitas que podem ser vividas pelo eu lírico. Aí nós temos um quadro, volta lá, que você percebe como se aqui personagens fluindo de dentro das histórias. A literatura não retrata a realidade, mas a representa. Então é isso que nós vamos estudar no capítulo. Representação e invenção. A literatura não retrata a realidade, mas a representa. As personagens que encontramos podem ser até parecidas com pessoas que conhecemos, mas não são elas, não são verdadeiras, porque a literatura é ficção. As narrativas podem até apresentar proximidade com as experiências dos escritores, mas não são necessariamente frutos de sua vida. São, antes de tudo, frutos da imaginação criativa e invenções. Então, pode até parecer que aquilo que o escritor escreveu lá no texto pode ser reflexo da sua vida, do seu momento histórico. Porém, esse autor, ele recriou essa realidade. Ele recriou, ele recheou o seu texto com algo ficcional, com histórias que não são reflexo da vida real desse autor. Porque o escritor, ele faz isso mesmo. Tanto o poeta como o escritor de romances, de contos, ele recria essa realidade. Embora essa realidade pareça com o mundo vivido dele, mas ele recheia com ficção, com personagens ficcionais, com lugares ficcionais, com um enredo, que ele cria, que ele inventa. É por isso que esse capítulo fala da literatura, representação e invenção. Ao passo em que representa a realidade, há também a ficção, a invenção dessa realidade. A transformação dessa realidade em um contexto ficcional. Pode passar? Em razão disso, a leitura do texto literário pode ser tão prazerosa e divertida, e é essa a proposta que precisa ser passada às crianças. A imaginação, a brincadeira, o lúdico presentes em muitos textos literários podem despertar o gosto pela leitura, incentivar e tornar possível se despertar, devendo ser o objetivo principal de uma literatura direcionada à infância. Aqui nós temos, eu coloquei um texto, que é um texto bem conhecido do poeta português, modernista Fernando Pessoa. Nós sabemos que Fernando Pessoa, nós vamos estudar mais à frente, ele foi um escritor tão complexo, porque além de escrever como ortônimo, Fernando Pessoa ele mesmo, ele teve vários heterônimos, alguns heterônimos bem conhecidos, como Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Esse é um poema de Fernando Pessoa ele mesmo, ortônimo, que diz assim, ele fala dessa questão, é até um poema metalinguístico, porque ele fala dessa questão do poeta escrever, de ser um fingidor. Então ele diz assim, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor,
a dor que de veras sentes, né? Às vezes o poeta, ele tem que fingir mesmo, fingir porque ele retrata um mundo ficcional, um mundo não existente, mas ele finge uma dor que ele sente, porque tudo que ele escreve é fluxo, né? É fruto de suas impressões pessoais, daquilo que ele sente, dos seus sentimentos. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Engana-se quem pensa que a literatura serve apenas para nos fazer viajar para outros universos. Obviamente, textos literários podem ter essa função de aguçar nossa imaginação e nos levar além da realidade. Mas a literatura não se resume apenas a isso. Aristóteles foi o primeiro pensador que discutiu sobre as funções da literatura em sua obra poética, definindo que os textos literários possuem 3 funções: a função cognitiva, a estética e a catástica. Nós vamos ver cada uma delas. Contudo, no contexto atual, estudos diversos incorporaram outras funções da literatura, que você irá conhecer em detalhes logo abaixo. Primeira função político-social. Então, aqui nós vamos ver algumas funções da literatura. A primeira, função político-social, realizar críticas sociais e políticas. Essa é uma das funções da literatura, uma vez que o poeta ou o escritor está inserido em um determinado contexto. Então, de certa forma, inserido em um determinado contexto, há um engajamento social e político por parte desse escritor, evidenciando algumas contradições do seu tempo, colocando em evidência a fome, a miséria, né, alguns temas relevantes do seu contexto social e fazendo críticas e denúncias sociais. Então, a obra literária pode ter como função a apresentação de um retrato da realidade de modo a descrever, criticar, ironizar ou satirizar problemas da nossa sociedade. Quando isso acontece, dizemos que a literatura é uma literatura engajada e o escritor é um escritor engajado. As questões sociopolíticas retratadas podem ser diversas, como o racismo, a seca, a corrupção, a pobreza, o autoritarismo político e etc. São várias as questões, né? São questões que são evidentes no contexto social em que aquele escritor está inserido. Outra função da literatura é a função catártica. O que é essa função? É quando ela libera emoções e sentimentos. Então, a função catártica, ela tem essa função de liberar os nossos sentimentos, liberar as emoções daquele que lê. Uma obra tem função catártica quando ela é capaz de provocar no leitor uma espécie de explosão de sentimento, fazendo aflorar do nosso interior sensações que podem ser de qualquer tipo, como tristeza, alegria, raiva, realização. Então, uma obra literária ela tem essa função catártica quando ela é capaz de fazer fluir em nós sentimentos, que às vezes sentimentos que nós nem conhecíamos, né? Ela nos provoca tristeza, nos provoca alegria, emoção, raiva, às vezes, né? A obra literária, ela provoca isso em nós mesmos. Às vezes nós até nos identificamos com alguns personagens da obra, com a história que eles representam, que ali apresentam. Nesse caso, o texto literário consegue de fato mexer profundamente com seu leitor, gerando choros, sorrisos, ansiedades, calafrios e etc. Os exemplos de texto que têm essa função como predominante vão depender da recepção de cada leitor. Porque cada leitor, ele recebe uma obra, lê um texto e a recebe de forma diferente. Porque os nossos horizontes de expectativas são diferentes. O nosso repertório de informação que temos sobre determinado assunto colocado lá na obra são diferentes. Então depende de cada leitor. Mas costuma-se associar poemas e textos mais poéticos à função catártica. Então os poemas, os textos que contêm mais poesia, né, os romances, né, histórias, elas
tendem a provocar mais reações no leitor. Outra função da literatura é a função estética. Essa função ela gera admiração pelo belo que ela provoca. Por exemplo, né, um poema que ele é produzido com muita musicalidade, com muitas rimas, né, com palavras que realmente tocam no leitor, a gente percebe que há um belo naquela poesia, né, dando uma função estética, uma obra que ela é bem produzida, né, com, por exemplo, uma linearidade ou uma não linearidade, né, como algumas obras de Machado de Assis, como Dom Casmurro, por exemplo. Então elas têm essa função estética e você percebe isso pela beleza dessa obra. Esse aspecto do belo na literatura pode estar ligado ao jogo de palavras e imagens criados pelo autor, pela perfeição da escrita, pela capacidade criativa única. Entre os principais exemplos que ilustram textos com função predominante estética, podemos citar Olavo Bilac, né, no Parnasianismo. Olavo Bilac prezava a arte, era arte pela arte, né? Então os poemas de Olavo Bilac são poemas com palavras, né, muito rebuscadas, né, de uma beleza estética muito forte. No Parnasianismo, devido à habilidade de compor poemas com rima, ritmo e métrica perfeitos. Guimarães Rosa é um outro escritor que chama atenção pela beleza estética de suas obras. Ele faz parte da terceira geração do modernismo, devido à capacidade de criar um vocabulário e realidade únicos para suas obras. Né? Guimarães Rosa ele foi um criador de neologismos, né? Com palavras diferentes, né? Vocabulários, né? Diferentes nas obras dele. Então, chama a atenção pela beleza estética. O Grande Sertão Veredas, por exemplo, é um exemplo de uma obra de Guimarães Rosa que chama a atenção pela beleza estética. Outra função da literatura é a função cognitiva, ou seja, transmitir conhecimentos. A literatura nos transmite conhecimentos. O fato de lermos, já estamos aumentando nosso repertório de conhecimento. Uma função primordial de todo tipo de produção escrita é, sem dúvidas, a capacidade de transmitir informações, e com a literatura não seria diferente. Nos textos literários, que têm função cognitiva, o objetivo é transmitir conhecimentos ao leitor, por exemplo, períodos da história, sentimentos variados, situações humanas diversas, características culturais, são várias, né, formas que a literatura nos faz para aumentarmos o nosso repertório de conhecimento sobre diversas coisas. Exemplo disso, claro disso, são os textos do quinhentismo no Brasil, que tratam de traçar uma descrição do tema e dos povos recém-descobertos, a Carta de Pério Vaz de Caminha, que é um texto, por muitos não considerado literário, mas que nos traz uma gama de informações sobre a terra brasileira na época do achamento do Brasil. Outra função da literatura é a função lúdica. Ela serve para quê? Entreter, relaxar, envolver o leitor. A literatura pode ter também a função de simplesmente entreter o leitor, ou seja, divertir e proporcionar algum tipo de prazer, como relaxamento e diversão. Às vezes você está lendo um texto e esse texto ele é cheio de ludicidade, né? Cômico, e aquele texto ele nos traz assim, uma diversão muito grande, que a gente não deixa de ler, né? Não deixa o livro até terminar a leitura. Então, por quê? Porque ele nos traz prazer, nos traz diversão. Então, uma das funções da literatura, uma das funções principais da literatura é essa função lúdica de entreter e divertir o leitor. Essa é a função mais básica da literatura, pois, na realidade, o leitor sempre está em busca de textos literários que possam envolvê-lo, ou seja, prendê-lo. Muitos textos eles têm essa capacidade de prender a nossa atenção. Prender a nossa atenção. É capaz de nos transformar como pessoas, de nos trazer prazer através da leitura. Aqui tem uma frase, né, de Afrânio
Frânio Coutinho, que ele diz assim: a literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas que são gêneros e com os quais ela toma corpo e nova realidade. A literatura amplia a nossa visão de mundo, pessoal. Então essa foi a nossa aula. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Tchau!